Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje resolvemos questões do TJSP 2018, questões de raciocínio lógico. Se você gosta desse conteúdo, se te ajuda, eu peço que você deixe o seu curtir aí no vídeo, compartilhe com o seu parceiro que vai também fazer a prova do TJSP ou outra prova e está estudando raciocínio lógico, quer algumas dicas, quer acompanhar umas resoluções de provas e tudo mais, beleza? Então bora para nossas questões. Questão 91. Considere os 8 primeiros elementos da sequência de figuras. Pessoal, se você vai fazer a prova do TJ, espere questões como essa, beleza? A banca, a VUNESP aí, o Tribunal de São Paulo, eles gostam muito de dar uma sequência de figuras, uma sequência numérica e pedir para você identificar uma sequência lá na frente, lá, posição 100, 200 e por aí vai, beleza? E é uma questão bem simples de resolver. Vamos lá, nessa sequência, as figuras 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 correspondem respectivamente às figuras de 1 a 8, não é isso? Assim como as figuras do 17 ao 24, e assim segue mantendo essa correspondência. O que ele quer dizer aqui? Que a figura 1, a sequência vai ser da seguinte forma, né? A figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e depois a figura 9 vai retornar para essa, né? A sequência 9, né? Vai retornar para a figura 1 e depois a 10 vai ser a figura 2, figura 3. Então vai ser uma sequência, né, eles deram para nós uma sequência que se repete. Né? E essa é a característica da prova do TJ, né? Te dá uma sequência que se repete e pede para identificar lá na frente, ou sobrepondo as figuras, como é o caso dessa questão, né? E assim por diante. Esperem pelo menos uma a duas questões na sua prova, beleza? Vamos lá. Sobrepondo as figuras 109, 131 e 152 obtém-se a figura. Então a gente tem que achar quais figuras representam, né, essas sequências aqui, né, a 109, posição 109, posição 131, posição 152, para que a gente possa sobrepô-los aqui e, e achar a nossa alternativa correta. Vamos lá, a melhor forma de resolver questões como essa é você identificar a sequência primeiramente e depois pegar os múltiplos, né, de uma sequência aí. Vamos lá. Vamos tentar identificar a sequência aqui. Primeiro, a figura 1 está numa ponta, depois a figura 2 está na outra ponta, a figura 3 numa outra ponta e a figura 4 na última ponta. A figura 5 já começa na ponta aqui como se fosse uma cruz, né? A ponta de cima aqui de uma cruz, ó. E aí depois a figura 6 na outra ponta, a figura 7 na ponta de baixo, a figura 8 na ponta da esquerda, beleza? A figura é uma sequência bem tranquila de identificar. E aí para resolver esse tipo de questão, pessoal, qual a forma que eu acho mais fácil de resolver? Vamos pegar um ponto aqui em que seja tranquilo a gente identificar, como é o caso aqui da figura 8. É interessante a gente pegar a última sequência da figura, né, e usar ela como parâmetro. A partir dela, a gente consegue identificar todas as outras sequências, beleza? Vamos lá. A gente quer achar a figura 109. Qual o número mais próximo de 109 vai ser múltiplo de 8, para a gente identificar a posição que vai representar a figura 8, né? Para isso, a gente pode dividir aqui o 109 por 8. Opa. Vamos dividir aqui o 109 por 8. Né? Vamos pegar o 10, vai dar 1. 29 por 8, 3. Sobra 5. Então, vamos pegar aqui o mais próximo, vai ser 13 vezes 8, que vai dar 4, 2, 104. 104 é a figura mais próxima aí de 109, que é múltiplo de 8. Por que a gente identificou o 104? Porque o múltiplo de 8, todo número que vai ser múltiplo de 8, toda posição, né, múltiplo de 8 vai ser a figura 8, beleza? A partir dessa figura a gente acha o 109, aí ficou fácil, certo? A gente tem o 104 aqui, o 105 vai ser a figura 1, 106, figura 2, 107, 108, 109, figura 5, ok? Então, vamos deixar registrado aqui, vai ser a figura 5, beleza? Vamos lá, vou apagar aqui, que a gente escreveu em cima das figuras, para a gente poder identificar as outras posições. Vamos lá, posição 131. Eu quero achar agora 131. Vamos tentar identificar aqui qual número é mais próximo dos múltiplos de 8. 13 por 8, 1. Sobra 5. 51.
por 8 vai dar 6. 48 sobre 3. Então, vamos ter aqui 16 vezes 8. 8 vão 4, 8 vezes 1, 128. É o número mais próximo de 8. É o número mais próximo, né, múltiplo de 8. A gente sabe que todos os múltiplos de 8 eles vão estar aqui nessa figura. Então, vamos deixar registrado aqui que o 128 corresponde à figura 8. Mas a gente quer achar o 131. Então aqui vamos ter o 129, 130, 131. Figura 3, ok? Então vamos colocar aqui figura 3. Agora o próximo, 152. Vamos tentar aqui dividir 152 por 8. Por 8, 9, 0. Ou seja, 152 já é múltiplo de 8, né? Então vamos colocar aqui, ó, 152, ó. Tem o resto 0, então quer dizer que ele é múltiplo de 8. Vai corresponder à figura 8, ok? Então, sobrepondo essas figuras, qual vai ser a nossa alternativa? Vamos lá, 109. A gente tem a figura 5, então vamos ter o nosso naipe, né? A nossa figura na ponta de cima na ponta de cima ali de uma cruz, né? Como se fosse 131. Vou desenhar aqui, pessoal, para a gente ir colocando onde estão nossas figuras. 131, figura 3, então vai ter a nossa figura aqui. E o 152, figura 8, que vai estar aqui, beleza? Então, a alternativa que corresponde à nossa figura aqui, alternativa B. Questão 92. Na sequência numérica, os termos se sucedem segundo o padrão. Mantido o padrão, o 14º termo é o número. Então vamos lá. Vamos tentar identificar aqui qual é o padrão, né, dessa sequência. Então a gente tem aqui primeiro 1, 2, 3, depois 6, 7, 8, depois 21, 22, 23, 66, 67, 68 e assim por diante. Vamos tentar aqui identificar qual foi o padrão utilizado. 1, 2, 3, depois já foi para o 6. Que sentido faria aqui do 1, 2, 3 passar para o 6? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, porque a gente está aqui, né, somando 1, depois soma mais 1, depois pula para o 6 do nada. Será que está somando 3? Não, porque depois aqui, né, a gente vê que depois aqui do 8, ele já pula para o 21. Né? Então, qual seria o padrão, qual seria o critério utilizado aqui para passar do 3 para o 6? Pessoal, dá para perceber aqui que ele está somando os 3 últimos termos, ó, e dando início ao próximo, beleza? Então aqui 1 mais 2 mais 3 vai dar 6, então ele começa no 6. Depois 6, 7, 8. Se a gente fizer aqui 6 mais 7 mais 8, vai dar 13 mais 8, 21, beleza? Então, já que é, inclusive, o início da próxima sequência aqui, que vai ser 21, 22, 23. E aí, o 21 mais 22 mais 23 vai ser exatamente o 66, que é o próximo termo aqui, que vai iniciar a outra sequência, né? O trio aqui de números. Aqui não tem muito mistério não, pessoal. É aqui a gente fazer somando mesmo e chegando até o 14º termo, beleza? Então, vamos fazer aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 66, 67, 68. A gente já está no 12, né? Para chegar no 14º, tranquilo. Qual o próximo termo vai ser aqui? Vai ser a soma desses três números, beleza? 66 mais 67 mais 68 vai dar 13, 21, bom 2, 18, 20, beleza? Então o próximo termo vai ser 201. E como aqui, né? Aqui é o 12º, aqui é o 13º, o 14º vai ser o 202. Beleza? Questão
Alternativa A. Questão 93. Em um grupo de 100 esportistas que praticam apenas os esportes A, B ou C, sabe-se que apenas 12 deles praticam os três esportes. Em se tratando dos esportistas que praticam somente dois desses esportes, sabe-se que o número dos que praticam os esportes A e B é 2. É 2 unidades menor, na verdade, né? Os que praticam os esportes A e B é 2 unidades menor que o número dos que praticam os esportes A e C, e o número dos esportistas que praticam B e C excede em 2 unidades o número de esportistas que praticam os esportes A e C. Sabe-se ainda que exatamente 26, 14 e 12 esportistas praticam respectivamente apenas os esportes A, B e C. Dessa forma, o número total de esportistas que praticam o esporte A é, então vamos lá, é uma questão clássica aqui de conjuntos, né? Vamos representar aqui os conjuntos A, B e C, né? São os esportes, são praticados pelos esportistas A, B e C. Sabe-se que apenas 12 deles praticam os três esportes, então vou colocar aqui o 12. Apenas 12 deles praticam os três esportes. Se tratando de esportistas que praticam somente dois desses esportes, sabe-se que o número que praticam os esportes A e B é 2 unidades menor do que os que praticam os esportes A e C. Então, A e B, né, A e C seria um número aqui, X, enquanto A e B é 2 unidades menor, X menos 2, ok? E o número dos esportistas que praticam B e C excede em 2 unidades o número de esportistas que praticam A e C. Então, excede em 2 unidades, a gente quer dizer que é X mais 2, beleza? Sabe-se ainda que exatamente 26, 14 e 12 praticam A, B e C, respectivamente. Então, 26, 14 e 12 praticam somente A, B e C. Dessa forma, o número total de esportistas que praticam o esporte A é. Vamos lá, então vamos partir aqui, né, do total de esportistas. A gente tem aqui que o total são 100 esportistas, beleza? Então, a gente pode somar todos os elementos aqui dos nossos conjuntos e igualar a 100, beleza? Então, vamos ter 26 mais 12 mais 14 mais x menos 2 mais x mais 2 mais 12 é igual a 100, beleza? Então, x mais x, né? Esses dois aqui podemos cortar, vai ser igual, né? A 100 menos 26 menos 12 menos 12 menos 14. 3x é igual a 100 menos 26 mais 24 vai dar 50, mais 14, 64. Então, 3x é igual a 36, x é igual a 12. Beleza? E o que a questão nos pede? O número total de esportistas que praticam o esporte A. Então, A vai praticar, né? Vamos colocar aqui. A praticar 26 mais x menos 2 mais 12. Então, A total vai ser 26 mais 12 mais 12 mais 12 mais 2, ou menos 2 na verdade, né? Menos 2. Então, A vai ser 26 mais 36 menos 2. A vai ser 26 menos 2, 24, mais 36, 60. Nosso gabarito, alternativa B. Questão 94. Carlos tem apenas 3 irmãs, e essas 3 irmãs cursam o ensino superior. Supondo verdadeira a afirmação apresentada, é correto afirmar que. É uma questão bem simples, né, que não tem nenhum macete, porque é
é simplesmente uma afirmação e pedir para a gente raciocinar em cima dessa afirmação, certo? Então ele vai ter aqui uma, duas, três irmãs e todas elas estudam o ensino superior. Todas elas estão estudando o ensino superior. Então, para ser irmã de Carlos, precisa estar estudando o ensino superior, porque todas estudam. E só isso que a gente precisa saber para essas questões. Vamos lá. Alternativa A. Carlos cursa o ensino superior. No momento nenhum falou isso. Carlos não cursa o ensino superior. Né? Ciana cursa ensino superior. Então ela é irmã de Carlos? Não. Pode ter uma outra pessoa que está cursando ensino superior que não seja irmã de Carlos. Beleza? Se Ruth não cursa o ensino superior, então ela não é irmã de Carlos? Ora, vamos lá. Se ela não cursa o ensino superior, não tem como ela ser irmã de Carlos, porque todas as irmãs de Carlos cursam ensino superior. Então, se ela não cursa ensino superior, então ela não é irmã de Carlos, beleza? Se Bia é irmã de Carlos, então ela não cursa superior. Pelo contrário, se Bia é irmã de Carlos, então ela cursa ensino superior. Né? Para ser irmã do Carlos, precisa estar cursando ensino superior, conforme disse nossa afirmação aqui na questão, beleza? Então, resposta da nossa questão, alternativa D. Questão 95. Se Maria é bonita, então Carlos é rico. Se Ana é feliz, então José é um herói. Sabe-se que Maria é bonita e Ana não é feliz. Logo, pode-se afirmar corretamente que questões como essa, a gente precisa arbitrar valor, né, para nossos... Arbitrar valor não, arbitrar uma letra, né, para nossas proposições, para a gente poder representá-las no plano e poder fazer as análises da questão, beleza? Vamos colocar que M representa Maria é bonita. C, Carlos é rico. A, como Ana é feliz. E J, José é um herói. Beleza? Então vamos apresentar nossas proposições. Maria é bonita. Se Maria é bonita, então Carlos é rico. Se Maria é bonita, então Carlos é rico. Se Ana é feliz, então José é um herói. Sabe-se que Maria é bonita e Ana não é feliz. Então vamos lá. Para resolver a questão, a gente deve considerar, né, que todas as nossas proposições que estamos tratando, as proposições compostas, elas têm que ser verdadeiras. A questão está nos informando dessas situações. Então a gente considera elas verdadeiras. Vamos analisar a partir da última aqui, né? Para que uma proposição né, M e não A seja verdadeira, a gente precisa que as duas proposições sejam verdadeiras, certo? Então, podemos considerar que M é verdadeiro, M é verdadeiro e A é falso. Para que essa proposição aqui, essa primeira proposição, seja verdadeira, a gente não pode ter um antecedente verdadeiro e um consequente falso, porque isso aqui, né, ela torna a proposição composta, essa contrapositiva aqui, torna ela falsa. Então, se o antecedente é verdadeiro, o consequente também tem que ser verdadeiro, certo? Senão, a gente vai negar a proposição, a gente vai negar essa contrapositiva. Então, aqui deve ser verdadeiro. Nessa outra contrapositiva, se o antecedente é falso, o consequente pode tanto ser falso ou verdadeiro. Tanto faz. Ele vai manter a proposição verdadeira. Ok? Então vamos fazer aqui nosso resumo. M, C, A e J. A gente sabe que o M é verdadeiro, o C é verdadeiro, o A é falso e o J a gente não sabe. É verdadeiro ou falso. Pessoal, se ele é verdadeiro ou falso, a gente pode afirmar
que o J é verdadeiro? Não. Pode afirmar que ele é falso? Não. Então, o J, a gente não consegue identificar o valor da proposição J, beleza? Então vamos para as questões, para as alternativas, né? Alternativa A, Carlos é rico ou José é um herói. Para que essa proposição seja verdadeira, a gente precisa que apenas uma das duas seja verdadeira, certo? Ou V, ou C ou J, um dos dois precisa ser verdadeiro. A gente sabe que o C é verdadeiro. O J, eu não sei, beleza? Mas se a gente já sabe que o C é verdadeiro, então a gente considera a proposição verdadeira. Então a princípio é o gabarito da nossa questão, mas vamos analisar as outras questões. Carlos não é rico. Carlos não é rico, a gente sabe que o C é verdadeiro, então questão errada. Alternativa errada, né? Alternativa C. José não é um herói. A gente sabe se o J é verdadeiro ou falso? Não, a gente não sabe, então não podemos afirmar que o J é falso, ok? José não é um herói e Carlos é rico. José não é um herói e Carlos é rico, né? Nessa proposição a gente precisa que os dois sejam verdadeiros. A gente sabe que o V é verdadeiro, a gente não sabe o J, beleza? Então não podemos fazer essa afirmação. A alternativa é José é um herói. Então também não podemos fazer essa afirmação. Não sabemos o valor do J, beleza? Então, o gabarito da questão, alternativa A. Questão 96. Quatro amigos, Paulo, João, Fábio e Caio, nasceram em anos distintos, a saber, 1970, 77, 81 e 90, não necessariamente nessa ordem. Cada um exerce também, não necessariamente nessa ordem, uma das profissões entre arquiteto, fotógrafo, engenheiro e advogado. Sabe-se que Paulo não nasceu em 1970, que o arquiteto nasceu antes de Caio e antes do fotógrafo João, que Fábio nasceu antes do advogado, que o advogado não nasceu em 1977 e que o engenheiro, que não é Caio, nasceu em 1981. Sendo assim, é correto afirmar que... Vamos lá, a questão parece um pouco complicada, mas se a gente representar bem aqui, graficamente e por etapas, a gente consegue resolver, beleza? Vamos só colocar aqui em cima quais são as pessoas que nós estamos procurando. Estamos falando de Paulo, João, Fábio e Caio, ok? Vamos lá, quais anos eles podem ter nascido? 1970, 1977, 1981 e 1990. As profissões, eu vou colocar aqui em cima para a gente fazer um quadro, beleza? Vamos lá. As profissões são arquiteto, fotógrafo, engenheiro e advogado. O que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar as possibilidades e aí a gente vai eliminando as possibilidades que não podem acontecer. Então vamos colocar aqui PJFC. PJFC. Parece ser um tempo que a gente perde na prova, pessoal, mas tentar raciocinar sem fazer um esquema demora bem mais, viu? Então vou colocar aqui rapidinho todas as possibilidades que podem acontecer aqui na nossa questão. PJFC, PJFC. Coloquei um O aqui do nada. Beleza, PJFC. Vamos lá. Vamos agora analisar o que a gente sabe da questão. Sabe-se que Paulo não nasceu em 1970. Então, vamos cortar Paulo aqui de 1970, ok? Sabe-se que Paulo não nasceu em 1970, que o arquiteto nasceu antes de Caio. Bom, se o arquiteto nasceu antes de Caio, então o arquiteto não é Caio, beleza? Não tem como ele ter nascido antes dele mesmo. E ele nasceu antes de Caio e antes do fotógrafo João. Fotógrafo João. Então a gente sabe que João é o fotógrafo, ok? Então, vou deixar só o João aqui como fotógrafo. Ele pode ter nascido em qualquer ano, a gente não sabe qual ano ele nasceu, a gente sabe que ele é fotógrafo, a gente pode eliminar o restante.
O arquiteto nasceu antes de Caio e antes do fotógrafo João. Então, o arquiteto nasceu antes de duas pessoas. Logo, ele não pode ter nascido em 1981 nem 1990, porque a gente precisa de duas pessoas depois do arquiteto, beleza? Então, o arquiteto nasceu ou em 1970 ou em 1977, beleza? Fechou. Sabemos que Fábio nasceu antes do advogado. Então, o advogado não é Fábio. Ele nasceu antes do advogado. Não tem como a gente apresentar aqui que Fábio nasceu antes do advogado, então vamos grifar aqui, só para a gente lembrar que ele nasceu antes do advogado, porque a gente não tem como apresentar isso agora. Que o advogado não nasceu em 1977, o advogado não nasceu em 1977, e que o engenheiro, que não é Caio, engenheiro que não é Caio, nasceu em 1981. Então, o engenheiro nasceu em 1981. Se o engenheiro nasceu em 1981, ninguém mais pode ter nascido em 1981, ok? E a gente sabe aqui, né, que o fotógrafo é João, então o fotógrafo não pode ser mais nenhuma profissão. Beleza? Eu acho que é isso, né? Todas as informações que a gente tem. Vamos retornar aqui as informações. Sabe que Paulo não nasceu em 1970, que o arquiteto nasceu antes de Caio, arquiteto nasceu antes de Caio. Então Caio não pode ter nascido em 1970, porque tem alguém nascendo antes de Caio, que é o arquiteto, ok? Então, vamos cortar o arquiteto aqui. Arquiteto nasceu antes de Caio e antes fotógrafo João. Então o João não pode ter nascido aqui porque tem alguém antes do João. Fábio nasceu antes do advogado. O advogado não nasceu em 1977. Beleza. E que o engenheiro, que não é Caio, nasceu em 1981. Beleza. Sendo assim, é correto afirmar aqui. Acho que a gente já tem todas as informações que a gente pode ter. Vamos lá, vamos tentar analisar aqui se a gente já tem alguém aqui. Aqui, a gente sabe que fechou o Fábio, beleza? O arquiteto nascido em 1970. A gente sabe que o arquiteto, quem é o arquiteto, né? Ele não pode estar em mais nenhum lugar, tanto aqui quanto nesse coluna aqui, beleza? Aqui, 1977, só sobrou aqui o João. Então, o João, 1977, então ele não pode estar aqui, mas ninguém aqui, beleza? 1981, sobrou aqui o Paulo, né? Então, o Paulo não pode estar aqui. E 1990, advogado, sobrou. Aqui não pode ser João, né? Sobrou Caio. Beleza? Então, Fábio é arquiteto 1990, 1970, perdão. O João é fotógrafo de 1977. O Paulo é engenheiro de 81. E o Caio é advogado de 1990. Vamos às assertivas. Fábio é advogado, não. Paulo nasceu antes de Caio. Paulo nasceu antes de Caio. Sim. Beleza? Caio é arquiteto. Caio não. Caio é advogado. João nasceu antes de Fábio. João nasceu antes de Fábio. Não, nasceu depois. O engenheiro nasceu antes do fotógrafo. O engenheiro nasceu em 1971 e o fotógrafo em 70. Né? Então o engenheiro nasceu depois. Nossa alternativa, letra B. Questão 97. Considere falsa a afirmação. Se hoje estudo, então amanhã eu trabalho. Vamos representar aqui na tela, né? Se hoje estudo, então amanhã não trabalho, ok? Se a gente for considerar necessariamente verdade, né? Se a gente considerar falsa essa afirmação, né, primeiramente, para que essa proposição, né, ela seja falsa, essa condicional seja falsa, necessariamente a gente tem que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, ok? Para que essa proposição composta seja falsa, beleza? Então a gente tem, né, que hoje eu estudo é uma proposição verdadeira e
amanhã eu trabalho também é proposição verdadeira, certo? Considerando, né, o como hoje eu estudo e o como amanhã trabalho, ok? Então vamos lá. Então são essas aqui as nossas afirmações verdadeiras. Vamos analisar as alternativas. Hoje não estudo e amanhã trabalho. Hoje não estudo e amanhã trabalho. A gente teria aí uma falsa e verdadeira, né, que dá falsa. Amanhã não trabalho, a gente sabe que é falso, porque o verdadeiro seria amanhã eu trabalho, ok? Se amanhã trabalho, se amanhã trabalho, então hoje não estudo, né? A gente está falando de uma proposição verdadeira, do antecedente e consequente falso, que torna a afirmativa falsa. Hoje não estudo, ou amanhã não trabalho, ou amanhã não trabalho. Falso ou falso dá falso, ok? A alternativa é hoje estudo e amanhã Questão trabalho. 98. Verdadeiro e Uma verdadeiro, negação lógica para a afirmação. Se verdadeiro, Patrícia não ok? é engenheira, Nossa então alternativa, Maurício é empresário, está contida na alternativa. Vamos lá. Letra P, como Patrícia é engenheira. E Maurício, como OIM, né? Como Maurício é empresário. Ok? A alternativa que é a questão que é uma negação para a afirmação. Se Patrícia não é engenheira, então Maurício é empresário. Ok? Para que a gente negue essa proposição, a gente sabe que primeiro, né, o antecedente ele deve ser verdadeiro e o consequente deve ser falso. Ok? Então, o antecedente deve ser verdadeiro, não é isso? Não P, deve ser verdadeiro. E o consequente deve ser falso. Então, M. Ok? Essa aqui, ó, é a negação da nossa condicional. Fechou? Então vamos analisar. Patrícia é engenheira, vamos analisar as alternativas, né? Patrícia é engenheira e Maurício não é empresário. Não, né? Patrícia é engenheira ou Maurício não é empresário. Não é a nossa questão. Patrícia não é engenheira e Maurício não é empresário. É o gabarito da nossa questão, certo? Mas vamos analisar as outras. Se Maurício não é empresário, então Patrícia é engenheira. Questão errada. Se Patrícia é engenheira, então Maurício não é empresário. Errado também, certo? Então, gabarito da nossa questão, alternativa C. questão 99. Considere falsa a afirmação. Ele é bombeiro e Cláudia é comissário de bordo. Em verdadeira afirmação, se ele é bombeiro, então Cláudia é comissário de bordo. Nessas condições, é necessariamente verdade que vamos considerar H como L é bombeiro e C como Cláudia é comissário. Ok? Então, as afirmações são: L é bombeiro e Cláudia é comissário de bordo. E se L é bombeiro, então Cláudia é comissário de bordo. Ok? São essas duas proposições. O que a gente sabe aqui? Que a primeira proposição é falsa e a segunda proposição é verdadeira. Beleza? Nessas condições, é necessariamente verdade que. Vamos lá. Nesse caso, vamos analisar as duas proposições, verificando as possibilidades, ok? Para que essa proposição aqui seja falsa, o
que a gente pode, que pode acontecer, né? Tanto H quanto C. Ou H é verdadeiro, a gente precisa que pelo menos um aqui seja falso, ou os dois, né? Se a gente colocar os dois verdadeiros, a proporção está verdadeira. E não é o caso, ela é falsa, beleza? Então a gente tem ou H verdadeiro e C falso, ou C falso, H falso, C verdadeiro, ou que os dois sejam falsos, beleza? E agora, nessa posição de baixo, para que ela seja verdadeira, o que não pode acontecer? Não pode, né? Que o H seja verdadeiro e o C seja falso. Isso aqui não pode acontecer. Então, vamos descartar aqui. Qual que a gente pode descartar? H verdadeiro e C falso. Então, H verdadeiro e C falso, a gente vai ter que descartar, beleza? Então, vamos descartar aqui H verdadeiro e C falso. Beleza. Então, as possibilidades são essas aqui. Ou H falso, C verdadeiro, ou que os dois sejam falsos. São as nossas possibilidades que tornam as proporções das condições que a questão deu para nós. Então vamos lá. Então a gente sabe aqui, né, percebendo que o H é falso. Só o C que ele pode assumir os dois valores, beleza? A gente não tem definição aqui para o C. E a questão ela pede o seguinte: ela pede necessariamente verdade que, ou seja, o C a gente não consegue definir um valor lógico para ele, beleza? Já o H a gente sabe que é falso. Então a gente só tem que achar a questão que coloca o H como falso, beleza? Vamos lá. L é bombeiro? Não. É inclusive a única coisa que a gente sabe é que o H é falso, né? Que L não é bombeiro. Cláudia não é comissária de bordo? A gente não sabe. Não achamos proposição para isso. L não é bombeiro é a nossa questão. Cláudia é comissária de bordo? Não temos certeza. Hélio é bombeiro, né? Hélio é bombeiro. Ou Cláudia não é comissária de bordo, a gente não tem valor para Cláudia, então a gente não sabe. Gabarito nessa questão C. Questão 100. Considere a afirmação: Marta não atende ao público interno ou Jéssica cuida de processos administrativos. Uma afirmação equivalente à afirmação apresentada é. Vamos colocar, né? Como M. Marta não atende ao público interno. Colocar como Marta atende ao público. E J como Jéssica cuida de processos. Vamos lá. A questão diz o seguinte: Marta não atende ao público interno. Então, Marta não atende ao público interno. Ou Jéssica cuida de processos administrativos. Jéssica cuida de processos administrativos. Beleza? Uma afirmação equivalente à afirmação apresentada é: a gente sabe que com o conectivo ou, a gente precisa que pelo menos das duas proposições, né, pelo menos uma das duas proposições, sejam verdadeiras, beleza? Pelo menos uma. Então a gente pode ter verdadeiro e verdadeiro, falso e verdadeiro e falso, beleza? Uma questão interessante aqui, né, é que se a gente tiver a primeira proposição falsa, que no caso seria, né, Marta atende ao público, se a primeira é falsa, então a segunda necessariamente tem que ser verdadeira, beleza? Por quê? Porque a gente tem que pelo menos uma das proposições sejam verdadeiras, né? E se a segunda proposição for falsa, se a gente tiver uma segunda proposição falsa, quer dizer que a primeira é verdadeira, porque a gente precisa de pelo menos uma verdadeira, beleza? Então a gente tem esses dois casos que são equivalentes à nossa proposição, ok? São equivalentes a essa proposição aqui, beleza? Então vamos analisar as questões. Se Jéssica não cuida de processos administrativos, então Marta atende ao público interno. Se Jéssica não cuida de processos administrativos, então Marta atende ao público interno. Errado, né?
As duas posições que nós achamos são M, então J, e não J, então não M. Então, alternativa errada. Se Marta não atende ao público interno, então Jéssica cuida de processos administrativos? Não, não achamos essa proposição. Se Marta atende ao público interno, então Jéssica não cuida de processos administrativos. Errado, né? Se Marta atende ao público interno, então Jéssica cuida de processos administrativos. O gabarito da nossa questão, né? Nós vamos analisar a letra E. Se Marta não atende ao público interno, então Jéssica não cuida de processos administrativos. Errado. Gabarito da nossa questão, alternativa D. E é isso, pessoal. Assim finalizamos mais uma prova de raciocínio lógico, hoje do TJSP 2018. Quero agradecer a você que ficou até agora conosco, assistindo esse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe com seu amigo. Se tem alguma sugestão, deixe aí nos comentários e até a próxima.